sempre presente nessa casa de caridade. Começo com uma oração, então. Deus, Senhor da vida, envoltos na luz do Teu amor, elevamos o pensamento em busca de serenidade e amparo. Que os amigos espirituais se aproximem neste instante, auxiliando-nos a dissipar as sombras dos pensamentos negativos que perturbam a nossa paz. Que as vibrações do bem emanadas dos espíritos elevados envolvam nosso espírito em claridade e esperança. Mestre Jesus, guia e amigo de todas as horas, ajuda-nos a enxergar a luz, mesmo nas dificuldades, e a transformar nossas inquietações em aprendizado. Que a Tua paz acalme nosso coração e que possamos sentir o consolo vindo do alto, recordando que nunca estamos sós. Gratidão, Senhor, por os Teus emissários de luz, que nos fortalecem com amor e sabedoria. Que assim seja. Passamos então a palavra para o nosso amigo e colaborador, José Eli. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. Agora melhorou. Sei que está muito calor, está muito quente. Nós vemos assoalhado dessa caminhada dos nossos lares até este lado. Mas chegando aqui agora, acomodando-nos nesses assentos, apaziguando nossos corações, tranquilizando-nos para que a gente possa, na tarde de hoje, conectar-nos uma vez mais com o nosso Mestre Jesus e com Allan Kardec. Depois da prece dessa irmã, harmonizando nosso ambiente, trago um caloroso abraço da Sociedade Espírita Fé e Caridade e do Centro Espírita A Caminho da Luz. Sejam todos abraçados. A nossa proposta de diálogo, de conversar hoje conosco, é falarmos um pouquinho sobre Kardec, o apóstolo de Jesus. E a primeira, uma questão que eu gostaria de perguntar para nós todos, é se nós temos ideia por que nós estamos dentro de um centro espírita. Aí nós poderíamos direcionar nossa resposta em inúmeras. É nossas aflições, é nossas dores, é nossos familiares, é nós mesmos, é muitas vezes a falta de compreensão da vida, das nossas vicissitudes, de tudo aquilo que nos aflige. Teríamos um cardápio enorme de respostas para elencar. E também nós poderíamos perguntar sobre quem está tutelados esses centros espíritas. Por que existem os centros espíritas? Se é que nós nos questionamos alguma vez, nós simplesmente falamos do centro espírita. Centro espírita, centro espírita, centro espírita. Uma associação espírita, sociedade espírita. É muito comum nós falarmos. Mas nós já nos questionamos a finalidade desse centro espírita, por que ele veio, qual é a conjuntura e quais são os responsáveis para que este ambiente, onde nós professamos a nossa fé, onde nós procuramos nos compreender, onde nós procuramos, acima de tudo, o caminho do Mestre Jesus. Ou se nós já soubemos o caminho, nós queremos fortalecer esse caminho, com as nossas ideias e com as nossas práticas. Ou é só nós nos reunirmos num lugar qualquer e ali estará constituído este centro espírita. Acredito que o centro espírita tem muito mais a nos oferecer. Mas, sem mais delongas, para nós falarmos de Kardec, este apóstolo de Jesus, que é o responsável por nós estarmos aqui, é esse o responsável, Kardec, é o responsável por nós estarmos aqui.
mas nós temos que falar desse Espírito luminoso chamado Jesus, que veio até nós numa época em que nós necessitávamos e que nós estávamos um pouco mais preparados para receber do alto esta lei de amor, esta lei de carinho, esta lei de solidariedade, esta lei de perdão, esta lei onde nós trabalhamos incessantemente a convivência conosco mesmo e para com os outros à nossa volta. Então esse Mestre Jesus, naquela época, tinha muita resistência, que é natural, pela nossa própria evolução, porque ninguém pode doar aquilo que não tem. Ninguém pode se manifestar sobre aquilo que ainda não compreende. É uma falta de caridade nossa, ou de vocês para comigo, exigir que eu fale, ou que eu compreenda, ou que eu pratique algo que realmente eu não compreendo, que realmente ainda não chegou à minha compreensão dos meus sentidos, dos meus sentimentos e da minha razão. Então Jesus tinha que falar para aquele povo que ainda necessitava desse esclarecimento, desse desenvolvimento da inteligência por parábolas. E esse Mestre Jesus, mesmo falando para aquele povo em parábola, disse: partirei, mas enviarei um Consolador prometido para vós e ficará para convosco para todo sempre. Então Jesus, nós compreendendo como ele, sendo este mestre, esse guia, esse Jesus, esse espírito da escola, que é governador do nosso orbe, trazendo as informações diretas do Criador, para nós ainda criaturas incipientes, para nós criaturas ainda que andamos, caminhamos, nos movimentamos ainda nos vales das lágrimas e das dores. Então era necessário que viesse mais adiante no futuro, onde estivéssemos nós um pouco mais esclarecidos, um pouco mais desenvolvido nessa parte de compreensão, de inteligência e de razão, que viesse esse Consolador. Mas para vir esse Consolador, teria que vir alguém responsável para trazer esse Consolador e entregar em nossas mãos de uma forma clara, de uma forma concisa, de uma forma lógica e de uma forma com um bom senso em todas as mensagens aqui destinadas para a codificação da doutrina espírita. Acredito, ficando pensando sobre a nossa exposição, será que um de nós teríamos por agora essa condição que Kardec ou que Jesus daria para nós, esta responsabilidade, essa missão? Acredito que nosso Mestre Jesus colocará em cada um de nós que estamos aqui, e cada um de nós tem a sua missão em relação ao nosso Mestre Jesus. Umas mais, outras menos, mas cada um tem. E nosso Mestre Jesus, conhecendo o nosso íntimo, conhece o íntimo de cada um, conhece os seus servidores, aqueles servidores que são mais fiéis. Aqueles servidores que são mais fiéis, nosso Mestre Jesus entrega trabalho de mais responsabilidade. Não seria lógico pensarmos assim? Não seríamos lógico pensarmos que Jesus não entregaria um Consolador prometido por Ele mesmo para alguém que não tivesse condição moral, condição de suportar a pressão, porque nós soubemos que ainda hoje existe essa pressão da materialidade sobre nós mesmos, sobre o nosso ambiente familiar, sobre o nosso ambiente pessoal. E na época que Kardec veio, em 3 de outubro de 1804, não era diferente. E aí chega esse menino, numa família de advogados, de juristas, chega esse menino com a responsabilidade de trazer para a humanidade esse facho de luz. Modificar, moldar, direcionar, dizer que o caminho para o progresso, o caminho para a evolução, ele precisa ter algumas
direções, algumas setas, alguns pilares. E Kardec foi incumbido. Kardec, digamos, melhor dizendo, esse menino que chegou chamava Hipólito Léon Denisard Rivail. Depois se tornou Kardec, quando ele iniciou para codificar a doutrina espírita. Mas já chegaremos lá. Então, esse menino tranquilo, numa família equilibrada, numa família com a inteligência e com QI bem avançado para aquela época, de imediato seus pais colocaram ele para estudar numa das melhores escolas do mundo, a escola de Pestalozzi, que era um professor, naquela época, revolucionava o modo e o jeito da educação. Então Kardec foi para essa escola em Reverdun, para ali passar seus primeiros anos de lições sobre o mundo. Tão compenetrado, tão ativo, tão fiel àquilo que ele realmente estudava, que na sua mocidade, ao chegar por perto dos 17 anos, ele que assumiu o controle da escola, no momento em que Pestalozzi teve que sair, mostrando já Deus de início, Deus de eternidade, a qualidade desse espírito da escola que estava chegando. Naquele momento ainda, ao meio da materialidade, escrevendo livros sobre matemática, sobre física, sobre várias outras áreas das ciências humanas, não sabia ele de que em suas mãos, em seus ombros, estavam sendo alicerçado um modelo e um molde para o futuro da humanidade. E Kardec, aliás, Hipólito Léon Denisard, um dia, já voltando para a França depois de passar pelos seus estudos, já como professor, andava pelas ruas e encontra um amigo chamado Potier. Este amigo lhe fala sobre as mesas girantes. Fascinados, alegre, que as mesas se movimentavam, que as mesas se reerguiam, que as mesas faziam movimentos. E Kardec diz, está tranquilo, porque pode ser do magnetismo, como ele era estudante também do magnetismo, e pode ser, pode acontecer. Passou um certo tempo, e essas mesas girantes eram algo que chamavam a atenção, brotavam os olhos, porque as pessoas usavam isso para se divertir, era uma diversão, uma mesa se levantando, aquilo era como um espetáculo. Certa vez retorna Kardec a encontrar esse amigo. E aí ele diz para Hipólito, sabe que as mesas, além de se levantar, além de se movimentar, essas mesas falam, respondem às questões que são ditas, são perguntadas. Kardec diz para o amigo, então, aí é outra questão, é outro ponto. No momento em que me provarem que as mesas têm músculos e que as mesas têm cérebro, eu acreditarei. Caso contrário, não. E aí Kardec foi para ver uma das reuniões. E aí viu, ele sentiu que ali havia algo de verdade. Algo que ainda não estava sendo conhecido.
E aí começou essa pesquisa. Aí começou esse espírito luminoso a codificar, a juntar, a repassar as informações que eram chegadas. Não era só daqui do Tiradentes que chegavam as informações. Que chegavam do Uruguai, da Argentina, de tudo que era lugar. Tudo que era lugar chegavam cartas, chegavam mensagens, chegava informação, chegavam psicografias, chegava mensagem. E Kardec lia, passava pelo crivo da razão até montar a nossa codificação. Então, irmãos, a chegada desse Consolador para nós vem dizer que nós realmente temos em nossas mãos o tesouro para a nossa felicidade. Porque queiramos ou não queiramos, esses 5 livros, eu trouxe os 5 livros da codificação aqui, trouxe mais uma da Revista Espírita e mais um livro O que é Espiritismo. Eu queria convidar vocês para que nós lêssemos hoje todos esses livros e, se nós tivermos um pouquinho mais de tempo, nós estudássemos esse livro e ainda hoje, se sobrar tempo, nós pudéssemos praticar um pouquinho entre nós essas lições contidas nesse Pentateuco da doutrina espírita e mais essa coleção de revistas espíritas. Seria uma proposta humanamente impossível. Mas agora, se eu alongasse esse tempo para mais algumas encarnações, para mais algumas gerações, acredito que nós afirmaríamos o contrato de lermos e estudarmos o que esse apóstolo do Mestre Jesus trouxe para nós como consolador para nossas vidas. Então, queridos irmãos, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nós temos de incerteza, está aqui publicado em 18 de abril de 1857, que é o Livro dos Espíritos. Este é o primeiro livro da codificação espírita. Esse primeiro livro que Allan Kardec trouxe para nós, e agora vamos dizer por que Allan Kardec, porque seu nome original é Hipólito Leon Denisard Ribari. Mas quando ele persentiu, que ele viu essas mesas girantes, que ele viu, notou, ele percebeu que havia uma realidade, havia um trabalho, um processo para ser desvendado, descobrido, montado e organizado, que se chamava espiritualidade. Para não colocar essa novo trabalho nos seus próprios ombros, a sua própria personalidade, como Hipólito Leon Denisard, como ele era um professor famoso, conhecido, reconhecido por todos os lugares, por todos os campos, ele não queria que esse trabalho, que realmente não era dele, que era um trabalho que vinha da espiritualidade através dos prepostos do nosso Mestre Jesus e através do Espírito de Verdade, que era o direcionador desse trabalho, mostrando desde já seu caráter de humildade. Seria para nós qualquer trabalho que fazemos de caridade, talvez nós queiramos que a outra mão apareça, que a outra mão floresça, porque ainda somos imperfeitos. Mas nosso Mestre Jesus não iria colocar toda essa responsabilidade nesse espírito. E assim mesmo Kardec, sabendo de toda essa responsabilidade, quando ele disse, não, eu preciso de outro nome. Eu preciso para poder organizar esse trabalho.
E aí chega, através do Espírito de Verdade, que ele teria sido, algumas encarnações atrás, um sacerdote druida chamado Allan Kardec. E aí ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec, mostrando, desejar para nós esta fidelidade com o trabalho do nosso Mestre Jesus e com os seus. Então, em 1857, chega para nós esse livro. É um livro. Mas é um livro base. Com 1019 questões. 1019 questões que essas questões, cada uma delas, pode ser encaixada em uma problemática nossa, em uma dúvida nossa. É algo que nós precisamos, pelo menos, compreender para, pelo menos, dar um passo à frente na nossa evolução espiritual. Está aqui. Kardec e a espiritualidade trouxeram esse Consolador para nós, não como algo mirabolante, não como algo que nós não compreendamos. É de livre acesso, de livre compreensão a qualquer um. Porque vai falar das nossas dores, vai falar de nossa caminhada, de nossa jornada, de espírito simples e ignorante, até chegarmos à perfeição, mesmo que relativa. Daqui a pouco, em 1859, Kardec, sabendo da necessidade de propagação dessa doutrina, desse Consolador, vendo que não seria simplesmente só mais um livro, mas que aquele livro ali era algo que ia modificar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de olhar um Deus, não mais aquele Deus vingativo, mas um Deus bondoso, justo e misericordioso. Ele trouxe para nós o que é o Espiritismo, para que a gente possa, pudéssemos pelo menos ter uma ideia, mesmo que esse livro não seja o livro da codificação, mas é um livro que ele dá uma explicação o que é o Espiritismo. E aqui ele tem um fato importante para nós, não digo importante, mas relevante, porque todos os fatos que estão dentro da codificação, se não tiver importância para nós agora, terão uma relevância, porque a importância será um pouco mais à frente, quando nós estivermos mais esclarecidos, ou quando nós estivermos mais compenetrados em realmente estudar o que é a nossa espiritualidade, o que é nós sermos espíritos imortais. E Kardec traz no livro O que é Espiritismo, na conversa com o padre. E aí ele mostra seu bom senso. Porque quando vai começar a conversa com o padre sobre o Espiritismo e sobre o catolicismo, Kardec no início já diz para ele: se tu quiseres que eu saia da minha convicção, e se eu quiser te tirar da tua convicção, nós paramos por aqui e nós não dialogamos. Porque a doutrina espírita respeita e privilegia a paz das nossas consciências. Ela não viola nossas consciências. Cada um de nós tem o direito de pensar e agir da forma que quisermos. Mas dentro da doutrina espírita nós precisamos nos adequar pelo bom senso e pela lógica. Nós não podemos fazer dentro da doutrina espírita aquilo que nós fazíamos quando estávamos no catolicismo, ou aquilo quando nós estávamos em qualquer outra denominação religiosa, ou quando nós estávamos em qualquer outra filosofia ou qualquer outra prática. Não, quando nós adentramos, aí sim nós vamos ter que dialogar com Kardec de olho a olho, coração a coração, espírito a espírito. Então, de imediato, depois segue a conversa de Kardec com o padre. Em 1861, chega para nós o Livro dos Médiuns. É esse manual da mediunidade. Sabendo que o Espiritismo não ia ter as manifestações, aquelas mesas girantes não eram à toa, porque ali precisariam de médiuns para que aquelas mesas se movimentassem, precisariam dos fluidos da própria mediunidade, dos próprios médiuns, para que aquilo pudesse
acontecer, porque a relação do mundo espiritual com o mundo material não acontece se não tivermos as condições propícias e necessárias, se não tivermos um médio intermediário para fazer essa mediação. Então todos nós somos intermediários de Jesus, ou intermediários de Deus. E Kardec diz, aqui no Livro dos Médios, que todos nós somos médios, mais ou menos desenvolvidos. Mas a acepção de médio mesmo, para colocar quem é médio mesmo, aquele que sente em um grau qualquer a sensação dos espíritos. A sua mensagem que chega até ele. Esses sim são médios. Talvez sejam princípios rudimentares, outros se manifestam com mais naturalidade, outros têm muito mais aflorado a mediunidade, outros sentem, outros percebem. Então tem várias, outros escrevem, outros ouvem, outros veem. Existem várias, e para todos esses tipos de mediunidade havia uma necessidade de que Kardec trouxesse para nós, como apóstolo de Jesus, esta mediunidade de uma forma conectada com os preceitos e com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mediunidade não é só para sabermos que temos a interferência e damos a comunicabilidade com os espíritos. Mediunidade é parecermos com Jesus. Mediunidade é para que aquela mediunidade possa florescer a paz, florescer o progresso e auxiliar na transformação da humanidade. Caso contrário, será simplesmente uma mediunidade, ou será simplesmente um mediunismo, onde não tivermos a compreensão. E falamos muito em relação à mediunidade, é que nem darmos um carro a alguém que não sabe dirigir e mandar ele sair por aí. A possibilidade que tem desse irmão ou irmã de se acidentar, de colocar em risco a vida de muitos outros transausentes, será muito grande. Então, há uma necessidade, por isso que esse Livro dos Médiuns chegou para nós como esse consolador da nossa própria mediunidade. Mais adiante, esse codificador traz essa espiritualidade, em 15 de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer as máximas do nosso Mestre Jesus de uma forma simples. Nós que olhávamos e líamos e não entendíamos aquelas parábolas, Kardec traz essas parábolas, algumas parábolas que são de extrema necessidade para nós, e ele mesmo explica de uma forma tão simples, para que nós entendamos. E aqui Kardec diz para nós, que precisamos nós tirarmos ou extrairmos sempre o espírito da letra. Aquilo que está escrito, mas o que aquilo está querendo nos dizer? O que realmente aquilo aconteceu? Para que isso aconteça, nós precisamos, talvez não sermos igual a esse educador, talvez não sejamos igual a esse educador, por excelência, mas nós precisamos ser esses estudantes esforçados e dignos de professar essa doutrina consoladora chamada Espiritismo. Logo após veio para nós também, da codificação, em 1865, o livro O Céu e o Inferno. Eu queria contar para vocês aqui o quanto foi difícil para mim ler o livro do Céu e Inferno. Porque nós sempre tivemos em nós essa questão de céu e inferno como aquilo de mal, aquilo aterrorizador, aquilo que amedronta, aquilo que nos traz pavor, aquilo que nos apequena, aquilo que nos engessa, aquilo que nos traz uma camisa de força e não deixa nos pensar, não deixa muitas vezes nós evoluir, nós crescer e nós chegarmos até ao nosso Mestre Jesus. Mas Kardec traz este livro como a justiça divina segundo o Espiritismo, trazendo direto da espiritualidade esses espíritos que estavam entre nós, que eram os homens como nós somos hoje encarnados, mas trazendo os seus relatos para que nós aqui ainda encarnados não venhamos a incorrer nos mesmos erros que eles correram,
e chegarmos no plano espiritual lá, ai, o que eu fiz? O que eu poderia ter feito? Ah, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então temos aqui todos esses relatos. Temos o relato de espíritos felizes, que na hora de desencarne, do desenlace, simplesmente saem do corpo físico e, de um momento para outro, já estão radiante, compreendendo com a sua consciência bem lúcida. É isso que faz esse Consolador prometido. É isso que Kardec, esse apóstolo de Jesus, se propôs a trazer para nós, para que nós não tenhamos mais novidades. Para que nós não venhamos mais na espiritualidade termos surpresas. Porque quando nós conhecemos e disseram ao nosso Mestre Jesus, foi bem que ele nos falou ou não? Conheça-se a verdade e a verdade vos libertará. Quem de nós aqui, quando não conhecíamos o que é 2 mais 2, para nós era um desenho, poderia ser um patinho, poderia ser qualquer outra coisa. Mas quando nós conhecemos que 2 a mais 2, nós começamos a ter posse sobre a aritmética, sobre os cálculos. Assim é a vida espiritual. E mais adiante nos traz também, em 1868, em janeiro, a Gênese. E os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Este livro aqui, ó, acabou com o sobrenatural. Esse livro aqui acabou com aqueles misticismos, com aquilo que nós não compreendíamos, com aquilo que nós acreditávamos que era milagres. Ele vem nos trazer de uma forma com que tudo está nas leis divinas. Nada foge das leis divinas. Por isso, então, não existem esses milagres que nós entendíamos. Por isso que é necessário que nós venhamos a ler e estudar. E mais adiante, depois da sua morte, em 31 de março de 1869, desencarnou Allan Kardec, retornando ao plano espiritual, vendo que esse espírito incansável, em uma década e pouca, ele constituiu toda uma doutrina. Mesmo que os médicos falassem para ele que ele precisaria de repouso, que ele precisaria parar um pouco com os trabalhos, por causa da sua saúde física. Mas mesmo assim não parou. Mesmo assim levou seu corpo físico à exaustão, porque estava destinado a concluir a sua missão. E não foi diferente. Mas em todos os meses em que trabalhava, em todos esses outros livros aqui, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, todos os meses ele lançava ou publicava uma revista espírita. São mais de 100 volumes de revistas espíritas. Quem é que já leu uma revista espírita um dia? São 100 e poucas revistas. Essa aqui é de 1858, foi o primeiro volume. Aqui tem de janeiro a dezembro. Cada volume desse aqui é um ano. São 12 volumes. Então quer dizer que temos estudo, e aqui está todos os ensaios da parte científica que Kardec fazia, dos seus trabalhos, tudo aquilo que ele formulava. Então, queridos irmãos, como vocês não concordaram em nós ficarmos lendo, estudando, conversando, que nós formássemos uma roda de conversa, trouxéssemos um chimarrão, mesmo com esse calor, um chimarrão sempre cai bem para nós que somos gaúchos aqui da fronteira. Já que não foi concordado em ficarmos, nós temos que encerrar nosso trabalho. Encerrarmos um pequeno diálogo. Porque o que nós trouxemos, ou pelo menos nos propomos a trazer para vocês, é um pequeno ensaio. Se fôssemos falar mesmo de Allan Kardec, esse apóstolo de Jesus,
Acredito que nós teríamos conversas, contrapontos, diálogos para muitos e muitos anos. Mas deixo para todos, ou deixo para mim, essa certeza de que nós precisamos nos envolver com Kardec, que nós precisamos compreendê-lo, que nós precisamos interpretá-lo, que nós precisamos praticá-los no nosso dia a dia. Porque nós precisamos dessa transformação. E soubemos que o mundo se transforma-se a galope. Falando de nós gaúchos, gostamos muito de andarmos a cavalo, essa transformação, essa mudança ao mundo vai a galope. E se nós não estivermos com o nosso pingo encilhado, haverá desse progresso passar por nós e nos deixar na beira da estrada. Se nos deixarmos na beira da estrada, pela nossa própria vontade ou pela nossa própria invigilância, acreditamos nós que nós passaremos por muito calor, por muito frio, por muitas agruras, por muitas dificuldades. Porque chegamos a esse mundo de provas e expiações, mas não estamos mais sozinhos, não estamos mais destituídos de um bem maior. Porque o nosso Mestre Jesus, com toda essa sua magnitude de amor, de benevolência, além de nos trazer, além de amor para nós, além de perdão, além de justiça, além de caridade, esse Mestre Jesus nos traz um consolador, para que nós possamos dormir tranquilos nas noites escuras. Mas que nós possamos, pelo menos ao amanhecer de uma nova aurora, saber que nós temos um GPS que pode nos levar à felicidade que tantos almejamos. Então não estaremos perdidos. Pode o mundo estar em neblina, pode o mundo estar em escuridão, mas quando nós estivermos com Kardec, com a espiritualidade, com o espiritismo em nosso coração, tenhamos certeza que a luz da espiritualidade clareará os nossos passos, não deixando mais que caiamos nos despenhadeiros, porque já caímos muitas vezes, mas agora estamos recobrando a nossa consciência e precisamos de Jesus. E precisamos de nos evangelizar. Irmãos, convido todos para cear com o nosso Mestre Jesus no seguimento desse nosso trabalho de hoje. E assim seja. Muito bom, né? Escutar sobre a doutrina espírita que vem nos auxiliando assim há anos. Toda pessoa, todo espírito que quiser saber, pode procurar nas obras espíritas e vai ter a resposta das suas angústias, suas aflições. Está tudo aqui. Realmente é para nos abrir a mente e ela não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. A fé que faz a gente pensar e analisar o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso transformar para que eu receba o que eu quero receber, né? Então eu venho aqui com uma oração que reflete muito a humildade que devemos ter, não é? Para nos transformar e aceitar que devemos mudar todos os dias um pouquinho. E para mim essa oração é a oração de São Francisco, que vem dizendo assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é isso mesmo, o Espírito é eterno. O corpo fica, tudo que recebemos aqui nessa encarnação, bens materiais como o nosso corpo ficará. Nós vamos prosseguir como espíritos, né? E para isso precisamos aprender a ser melhores, a trabalhar nossas dúvidas, né? E
crer que podemos sim mudar, basta querer, ter força de vontade. Então eu agradeço muito ao nosso irmão José Eli, né, por nos trazer aqui essas obras básicas que são tudo para o Espiritismo, né, para o Espírita, e que agora vamos então agradecendo a Deus por estar aqui e vamos passando a nossa segunda fase aí, que é a sala de paz. Para aqueles que querem tomar um passe, será bem-vindo. Muito obrigada.